Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Bom, caso você não me conheça, é muito prazer, eu sou a professora Renata Orsi, eu sou coordenadora da área trabalhista aqui da UAB, junto com a professora Magê Conde, e hoje eu estou aqui para corrigir com você, para mostrar para você como é que a gente faz, né, questão de prova, especificamente as questões de direito do trabalho, dos exames 43 e 44. Então, sem mais delongas, porque eu tenho muita coisa para falar, vamos para o nosso material. Eu adaptei aqui o material PPT que você deve ter recebido aí para colocar na minha lousinha. Eu tenho uma lousinha esperta e eu consigo rabiscar nessa lousinha. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Rogéria, sócia de uma sociedade empresária especializada em festas infantis, saiu fraudulentamente da empresa em 2018, transferindo formalmente suas cotas sociais a um dos empregados da sociedade empresária que não tinha condições econômicas ou solvabilidade. Rogéria, mesmo após sua saída, permaneceu com uma procuração da sociedade empresária para movimentar as contas bancárias e fazer uso regular dessas contas, né, com transferências para sua conta, pagamento de empregados, fornecedores e outros compromissos. Em 2022, um dos empregados ajuizou uma reclamação trabalhista que terminou em acordo no valor de R$30 mil, que não foram pagos na data acertada. Não havendo condições de executar a sociedade empresária, você, como advogado, advogada do exequente, requereu o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios atuais e Rogéria. Sobre a ação interposta, considerando que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Rogéria não pode ser alcançada porque se desligou formalmente da sociedade empresária há mais de 2 anos. Letra B. A ex-sócia, em razão da fraude perpetrada, terá responsabilidade subsidiária em relação aos sócios atuais. Letra C. Rogéria terá responsabilidade solidária para com os demais sócios em virtude da fraude na alteração societária. E D. Não existe responsabilidade dos sócios atuais porque eles não agiram com fraude. E assim, Rogéria também não pode ser responsabilizada. Muito bem, o que a gente tem aqui? Nós temos uma situação clássica de responsabilidade do ex-sócio. Nós temos um artigo na CLT que trata disso, o artigo 10A. Mais precisamente aqui vai nos interessar o parágrafo único desse dispositivo legal. Mas, de qualquer forma, a gente já consegue resolver. Deixa eu explicar algumas coisas aqui para você entender o que está acontecendo no caso e aí depois a gente vê a resposta propriamente dito que está no parágrafo único desse artigo. A gente tem uma sociedade, então, com uma única sócia, né? A Rogéria. E aí ela estava lá na sociedade, beleza, até que em 2018, não sei se é a única sócia, né? Mas ela é uma das sócias. Em 2018, ela se retirou da sociedade. Sócia retirante. E ela passou as cotas dela para um dos empregados, ou seja, essa retirada foi uma fraude. Né? Foi uma fraude só para ela se livrar de dívidas trabalhistas. Beleza, vamos esquecer por um segundo que se trata de uma fraude? A partir do momento em que ela se retira da sociedade, o artigo 10A prevê a responsabilidade dela, Rogéria, por 2 anos, né? Por todas as reclamações trabalhistas ajuizadas no interstício de 2 anos da retirada. Isso é o normal, você sabe disso, é a mesma regra do Código de Processo Civil, do Código Civil. Exatamente a mesma regra. Se retirou da sociedade, você tem responsabilidade ainda por 2 anos contados da averbação da saída. Então, até 2020, em tese, ela tem responsabilidade. E aí, como é que funciona essa responsabilidade? É uma responsabilidade subsidiária. Porque, em primeiro lugar, eu vou tentar executar a empresa. Se eu não achar bens da empresa, eu vou atrás dos sócios atuais, que é o caso do coitado do empregado aqui, né? E depois, se eu não achar, eu vou atrás dos ex-sócios, que é o caso da Rogéria. Isso aqui, gente, em condições normais de temperatura e pressão, né? Você percebeu o que aconteceu aqui? Tá falando na sua questão de forma expressa que foi uma fraude. Tá falando também que em 2022, ou seja, muito tempo depois da saída dela, né, 4 anos depois, um dos empregados ajuizou uma ação, fez um acordo de 30 mil que não foi pago e que você, advogado do exequente, desse ex-empregado, né, tentou executar a sociedade empresária, ó, e aí você pediu uma desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios atuais e a Rogéria.
E assim, além disso, só para corroborar a questão da fraude, veja que fala aqui que a Rogéria, ó, mesmo após sua saída, permaneceu com uma procuração para movimentar as contas bancárias e continua usando, passando dinheiro para a conta dela, pagando o empregado, ou seja, nitidamente fraude. A sua prova foi gente boa, porque falou que era uma fraude, mas, gente, cá entre nós, nem precisaria falar, né? Porque dá pra gente perceber por isso aqui que foi uma fraude para obstar, enfim, uma responsabilização, para evitar uma dívida trabalhista. Sei lá por que fizeram isso. Beleza, então, isso aqui que a gente viu é em condições normais. Só que o que acontece? Eu disse que é uma responsabilidade subsidiária, né? Aqui a gente tem uma fraude. Muda alguma coisa na fraude? Sim, gente. Artigo 10A, parágrafo único da CLT, prevê que no caso de fraude, o ex-sócio responde de forma solidária com os demais. Então, todo esse povo aqui responde de forma solidária. Se ficar comprovada a fraude, CLT prevê de forma expressa que existe responsabilidade solidária do ex-sócio, do caso aqui da Rogéria, com os demais. Então, vamos ver aqui as alternativas. Ó, o que a gente tem? Deixa eu tomar uma água. Letra A. Rogéria não poderá ser alcançada porque se desligou formalmente? Então, em tese seria isso, né? Só que tem a questão da fraude. Então, não é essa daqui, porque a gente tem a questão da fraude. Nitidamente, a alteração societária foi uma fraude. A ex-sócia, em razão da fraude, terá responsabilidade subsidiária? Não, ela teria responsabilidade subsidiária se ela tivesse sido acionada dentro dos 2 anos e se não tivesse a fraude. Como tem a fraude, a gente já viu que a responsabilidade é solidária. Beleza. Rogéria terá responsabilidade solidária para com os demais sócios, me parece ser essa aqui. Olha só, não existe responsabilidade dos sócios atuais porque eles não agiram com fraude, assim, Rogéria também não pode ser responsabilizada? Não. Eu até entendo, é a C, né? Eu até entendo que o pobre empregado, aliás, acho que eles colocam, deixa eu ver. É C, colocaram aqui no meu material. Eu até entendo que o pobre empregado que aceitou ser sócio ali, às vezes ele nem queria, tal, aceitou por até uma questão de subordinação, mas ele vai responder também, tá? Não tem o que fazer. Ninguém, como é que é? Ninguém se desonera do cumprimento da lei alegando seu desconhecimento. Então, ele aceitou, né? E, às vezes foi forçado, tudo bem, é uma outra questão que ele vai debater no cível, mas ele vai ter que responder aqui, não tem jeito. Então, é responsabilidade solidária, artigo 10A, parágrafo único da CLT. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão de número 72 na prova branca, né? A gente está sempre se baseando aqui na prova branca. Se você, por acaso, for baixar a prova do site da FGV para fazer, o que eu recomendo, viu, gente? Assim, questão de prova, você primeiro faz para depois assistir a correção, né? Senão não faz o menor sentido. Aí você baixa a prova branca, certo? Que é a em que a gente se baseia. Vamos lá. Sérgio foi contratado em 2022 por uma indústria mecânica para receber um salário mensal de R$ 3.000. Ele pediu para não ter a CTPS assinada porque estava recebendo seguro-desemprego do emprego anterior. Nossa, isso é tão clássico, você nem imagina. Também não queria ter contra-cheque formal para que a ex-esposa não soubesse do novo emprego, uma vez que estava devendo a pensão alimentícia e não queria que houvesse desconto judicial. A sociedade empresária burra, né, cedeu aos seus argumentos e não assinou a sua carteira. Sobre a decisão da sociedade empresária, considerando que dispõe a CLT, assinar a afirmativa correta. Já dei até um spoiler, né? Ela não precisa assinar a CTPS, desde que isso esteja previsto em norma coletiva. Ela está equivocada. Não, desculpa. É a B, embaixo. Desculpa. Ela agiu incorretamente porque deveria anotar o contrato de trabalho na CTPS no prazo de 5 dias úteis. Ou ela está equivocada, pois a anotação da CTPS é direito irrenunciável e deve ser feita no prazo de 15 dias corridos, ou ela agiu corretamente porque esta era a vontade livre manifestada pelo empregado e atualmente o negociado supre o legislado. Gente, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, isso aqui é uma coisa do meu dia a dia. Todo santo dia eu pego essa desgraça lá na Justiça do Trabalho. Esse papinho de que, contratei um empregado, só que ele se recusou, ele pediu para não ter a CTPS assinada. Às vezes o advogado fala isso e eu, sim, né, às vezes tô com o saco na lua já, com perdão da expressão, eu falo, doutora, o empregado não tem querer, é obrigação. Obrigação da empresa assinar a empresa, a CTPS. Mas ele não queria, problema dele, você tem que anotar.
Não tem opção. É uma norma imperativa. As normas de direito do trabalho são imperativas. Aí vem o argumento. Ai, mas ele estava recebendo seguro-desemprego, então como é que eu ia anotar? Então, aí vem uma outra questão, que eu já explico para você. A questão é, tem que anotar, necessariamente, ainda que ele esteja recebendo seguro-desemprego. E aí é um problema dele com o governo, dele com a Caixa Econômica Federal, dele com a Justiça Criminal, porque sim, é estelionato previdenciário você receber seguro-desemprego enquanto você está trabalhando. Outro caso famoso, né? Pedir para ser mandado embora para receber seguro-desemprego. Isso é estelionato previdenciário, é um crime. Então, é outra história. Aí, que não compete a mim, né? Lógico, eu vou oficiar o meu colega lá da criminal, tal, para ele verificar o que aconteceu. Mas a empresa não pode argumentar, ele estava recebendo seguro-desemprego, ou às vezes ele estava recebendo Bolsa Família, por isso que eu não anotei a CTPS. Isso não é argumento, você tem que anotar. Se o empregado trabalha com shopping, né, com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, tem que anotar a CTPS. E muito menos porque ele não queria ter contra-cheque formal para ex-esposa não saber que ele estava devendo. Esse cara tá todo errado, né? Tá todo errado. A empresa não pode, ela equivocadamente, como eu disse, burra, ela cedeu aos argumentos e não assinou a carteira. Isso não existe, pelo amor de Deus, gente. CLT é imperativa. As normas quanto à anotação da CTPS são imperativas. O empregado não tem querer. Assim, é aquela história que a gente tem que lembrar. Empregado e empregador não tem querer. A obrigação é de seguir a lei. E aí, isso aqui, ela não precisa anotar, nada a ver, né? E nem isso aqui. Nossa, nada a ver isso aqui. Ah, prevalece o negociado sobre o legislado. É uma norma imperativa. O direito à anotação da CTPS é uma norma imperativa, então tem que ter a CTPS anotada. Aí a dúvida é, qual que é o prazo, ó? 5 ou 15? 5 úteis ou 15 dias corridos? Então, aí vem um fundamento legal. São 5 dias úteis, gente. Artigo 29 da CLT foi até recentemente alterado com a reforma trabalhista. Na verdade, foi uma alteração de 2019, porque antes tinha 48 horas para anotar CTPS. E aí hoje, com essa história de CTPS digital, tal, você sabe, né, que hoje é tudo digital. Às vezes dá problema no sistema, sabe? A empresa não consegue cumprir esse prazo, não estava conseguindo cumprir o prazo de 48 horas, então se aumentou o prazo de 5 dias úteis. Se não anotar, tem multa administrativa, não é multa para o empregado, é multa lá para o Ministério do Trabalho, e a gente pode eventualmente, tá, ter um dano moral, mas aí é outra história. Mas é eventualmente, não é sempre, não é que o simples fato de não anotar gera dano moral. Não, o que gera o dano moral é reter a CTPS, porque assim, você tem 5 dias úteis, né? Tá aqui, você tem 5 dias úteis, vou até falar uma outra coisa aqui. Você tem 5 dias úteis para anotar a CTPS, então você não pode ficar com ela por mais do que 5 dias, porque senão é um dano moral in re ipsa, um dano moral presumido. Tem um tema de RR do TST, você sabe que os temas estão sendo pedidos na prova, né? E o tema de RR 192 do TST prevê que se o empregador retiver a CTPS do empregado de forma injustificada, obviamente, além de 5 dias úteis, tem um dano moral. É que hoje em dia, como né, as pessoas normalmente usam a CTPS digital, isso aqui não acontece mais, mas tem muita gente ainda com CTPS física, empresa que prefere fazer anotação em CTPS física, então sempre tem que tomar cuidado para não reter a CTPS, tá bom? É isso, gente. Eu entrei até em outros temas aqui, mas o mais importante para mim é você saber que não é uma opção. Ah, deve estar aqui, né? Tá aqui. Não é uma opção da empresa nem do empregado anotar a CTPS. É uma norma imperativa. Certo? Sigamos então. Vamos para a questão de número 73. As irmãs Margarida, Hortência e Rosa aderiram ao plano de demissão voluntária, PDV, oferecido pelos seus respectivos empregadores. No caso de Margarida, a previsão do PDV encontrava-se em acordo coletivo de trabalho. No caso de Hortência, em convenção coletiva de trabalho. E, no caso de Rosa, em norma interna definida pelo empregador. Feitas as extinções dos contratos em 2024, sem ressalvas, as irmãs pretendem ajuizar reclamação trabalhista postulando direitos supostamente lesados ao longo do pacto laboral. Considerando a situação apresentada e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Margarida e Hortência deram quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, não podendo postular diferenças.
B, eu sempre olho para o lugar errado, eu sempre vou para C. As 3 irmãs poderão ajuizar a ação trabalhista com chance de sucesso, porque não houve homologação do PDV no sindicato de classe das empregadas. C, a quitação geral somente ocorrerá no caso de Hortência, porque o PDV, né, foi elaborado em convenção coletiva de trabalho. E D, nenhuma das irmãs poderá ajuizar ação porque elas se submeteram às regras do PDV e não fizeram constar ressalva. Aqui a gente tem que falar sobre entendimentos jurisprudenciais e tem que falar também sobre a CLT. Mas deixa eu dar, cuidado, quase que eu mostrei a resposta. Deixa eu dar um passo atrás aqui. PDV. Plano de demissão voluntária. Às vezes aparece também como PDI. Plano de demissão incentivada. Tanto faz, tá bom? PDV ou PDI. Deixa eu explicar antes da gente falar propriamente da resposta à questão. Peraí, cadê eu? Aqui. Deixa eu te explicar o que é um PDV ou um PDI. Nesses planos, para quem não sabe, né? Eu sei que muita gente conhece essa figura, bem do dia a dia, né? Mas para quem não sabe, funciona assim. Uma determinada empresa resolve dispensar um número de empregados. Na verdade, assim, uma determinada empresa resolve... ela precisa reduzir quadro, tá? Ela precisa, de alguma forma, reduzir o quadro dela. E aí, ela chega para os empregados, né, e oferece um plano de demissão incentivado ou um plano de demissão voluntária. Como? Ela fala, olha, quem quiser pedir demissão, eu vou pagar todas as verbas rescisórias e mais uma indenização de X mil reais. Normalmente é fixada em salário, sabe? De 10 salários, 20 salários. Então, ó, não tô mandando embora vocês, eu tô oferecendo a possibilidade de vocês pedirem demissão. Quem quiser pedir demissão, quem quiser sair daqui, pode pedir demissão e eu vou dar uma indenização. Vou pagar todas as verbas rescisórias, tudo certinho, e vou dar uma indenização. E aí as pessoas aceitam. Isso é um PDV ou PDI. Hoje, a gente tem regulamentação do plano de demissão incentivada ou voluntária na CLT, depois da reforma trabalhista. Artigo 477B da CLT trata do plano de demissão voluntária. Pois bem, o que a gente precisa saber aqui? A gente precisa separar. Porque nós temos 3 planos aqui das irmãs. Então, vamos separar. Ó. A Margarida, elas aderiam a um PDV que estava previsto num acordo coletivo. Beleza? A Hortência aderiu a um PDV previsto em convenção coletiva. E a Rosa aderiu a um PDV em norma interna do empregador. Os 3 PDVs foram feitos sem ressalvas. O que é isso? Com cláusula de quitação geral. Sem ressalvas significa o seguinte, cláusula de quitação geral. O plano, né? Então, a Margarida, a Hortência e tal, o plano delas lá previa o seguinte, que elas não mais poderiam pleitear direitos em face do empregador, uma vez que elas aderiram ao PDV, sem ressalvas. Então, eu estou aderindo aqui, eu concordo com o que eu recebi e eu não posso mais entrar com ação trabalhista em face do meu empregador. Deram quitação geral, é isso. Tem uma cláusula de quitação geral. A dúvida é, essa cláusula é válida? Pois bem, gente, a gente teve uma evolução da jurisprudência aqui, tá? Uma evolução da legislação. Além do artigo 477B da CLT, a gente tem um tema de repercussão geral também do STF, o tema de repercussão geral 152. E, basicamente, o que se pacificou foi o seguinte. Sim, a quitação geral é válida se ela vier prevista em acordo coletivo ou, convenção coletiva de trabalho. Então, a cláusula de quitação geral de parcelas trabalhistas, ela é válida desde que expressamente prevista em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. No nosso caso aqui, o que aconteceu? Da Margarida tem, da Hortência tem e da Rosa não. Então, a única aqui que pode ajuizar a ação
pedindo verbas ali, né? A única que não deu quitação geral é a Rosa. As demais deram quitação geral. Eu acho que a correta é a alternativa A. Vamos ver, ó. Margarida e Hortência, só tem que tomar cuidado. A Rosa é a que pode ajuização, isso. Então, Margarida e Hortência deram quitação plena e revogável dos direitos. Isso, é isso aqui, ó. As 3 irmãs, não. A quitação geral só para Hortência, porque foi CCT? Não. Acordo coletivo de trabalho também pode. E, finalmente, nenhuma das irmãs pode, não. Porque a Rosa pode. A única que pode é a Rosa. Porque o PDV dela, né, com a cláusula de quitação geral, não constou de acordo com a convenção coletiva. Então, é isso aí. Letra A. Certo, gente? Cuidado, porque assim, existem alguns mitos trabalhistas. Sabe aquela coisa de, na justiça do trabalho o empregado sempre tem razão, e pipipi, pipipi, o empregador só se ferra. Então, cuidado com esse tipo de mentalidade, porque além de equivocada, e assim, pífia, né, gente? Gente que não pensa, pode te ferrar na sua prova. Você percebeu? Justamente, né? Porque é coisa de gente que não pensa, né? É aberração você ficar escutando esse tipo de coisa. Gente que não estudou o direito do trabalho. E que não conhece a função da justiça do trabalho. Então, assim, além de ser ridículo falar isso, pode te ferrar na sua prova. Porque, assim, o cara que tem essa mentalidade, né, arcaica, ele vai falar assim, então, como o empregado tem sempre razão, com certeza não pode dar quitação geral. Tá aí, pode dar quitação geral, desde que a quitação geral esteja em acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá bom? Então, é isso. Aí nós vamos para a última questão dessa prova, que já tá até falando aqui. Gente, ela foi anulada e deu dó. Porque era uma questão tão bonitinha, ela foi anulada por uma bobeira. Então vocês vão ver assim que inclusive não tem resposta, né? Deixa eu ver. Eu não vou olhar para frente, mas não vão dar resposta, só que eu vou te dar a resposta, tá? Porque assim, para mim ela foi anulada por uma besteira. Vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Em sede de sentença prolatada nos autos de reclamação trabalhista, na qual você advoga para a empresa, parte ré, né, sociedade empresária, o juiz reconheceu que tanto seu cliente quanto o autor da ação foram responsáveis pela rescisão motivada do contrato, tendo-se operado a justa causa do empregado concomitantemente com a rescisão indireta por parte do empregador. Então, sobre os fatos narrados, né, assinale a afirmativa correta, ó. Dada a concomitância de motivações para o término motivado da relação contratual, presume-se pela dispensa imotivada, sendo devidas as verbas trabalhistas daí decorrentes. B. Configurada a culpa recíproca, seu cliente terá direito apenas a 50% das férias vencidas e ao saldo de salário integral, não havendo direito aos valores de aviso prévio, férias 13º proporcionais e a multa sobre o FGTS. C. Configurada a culpa recíproca, seu cliente terá direito a 50% do valor do aviso prévio, das férias proporcionais ou do 13º proporcional, além dos valores de férias vencidas e do saldo dos salários. A multa sobre o FGTS, no entanto, não será devida. Ou D. Configurada a culpa recíproca, seu cliente terá direito a 50% do valor do aviso prévio, das férias proporcionais, do 13º e 20% da multa do FGTS, além dos valores que já seriam devidos na hipótese de justa causa, quais sejam férias vencidas e saldo dos salários. Gente, essa questão é linda. Só que realmente tem um erro material nela, não sei se você já percebeu, eu vou falar disso. Então, o que aconteceu? A gente tem uma sentença, certo? E nessa sentença, o juiz reconheceu que tanto a empresa quanto o empregado foram responsáveis pela rescisão motivada do contrato. Ou seja, ambos cometeram justa causa. Ambos, simultaneamente. Caso clássico, porrada. Briga no ambiente de trabalho. Briga no ambiente de trabalho, gente, é justa causa simultânea do empregado e do empregador, certo? E aí, como é que se chama esse instituto? Esse é o primeiro ponto, acho que você conhece essa figura, né? Como é que se chama essa justa causa recíproca do empregado e do empregador? Chama-se culpa recíproca. Essa é a figura da culpa recíproca, que está lá no artigo 484 da CLT, combinado com a súmula, que resolveria essa questão, que é a súmula 14 do TST. Já vou falar um pouquinho mais sobre essa súmula, tá? Mas, para começar, o artigo 484 da CLT prevê que ocorre culpa recíproca do empregado, né, do empregador, então justa causa simultânea do empregado e do empregador, quando ambos, né, cometem justa causa. É a tal da culpa recíproca. E aí fica a dúvida.
Puxa, mas se aconteceu essa justa causa simultânea do empregado e do empregador, quais são as verbas devidas? E aí que vem a sua questão. Vamos lá para a questão, ó. Só para a gente já tirar da frente, isso aqui não tem nada a ver, né? Ah, como teve a justa causa simultânea, vai prevalecer como se fosse uma rescisão imotivada? Não, nada a ver, né? Nada a ver. Foi configurada a culpa recíproca. Aí vem a pergunta: como ficam as verbas? Gente, todas as verbas são divididas. Súmula 14. A súmula 14 que eu coloquei para você, ela traz essa previsão. Na culpa recíproca, todas as verbas decisórias são divididas, exceto saldo de salários e férias vencidas, que são integrais. Por quê? Porque saldo de salários e férias vencidas o empregado receberia ainda que ele cometesse justa causa. Então, isso vai ser integral. Saldo de salários e férias vencidas vão ser integrais. Mas o restante das verbas vai ser dividido. 50% para cada um. Portanto, ó, já vou direto na correta, tá? Você vai ter direito, empregado, né? 50% do aviso prévio, das férias proporcionais, do 13º proporcional e 20% da multa do FGTS. Por que só 20%? Porque é 40, né? Então vai ser dividida. Portanto, a alternativa correta é essa aqui. Súmula 14 na veia, tá bom? Curiosidade, nesse caso aqui, você vai conseguir sacar o seu fundo de garantia, tá? É uma hipótese de saque do seu fundo de garantia, da culpa recíproca. Você tem a multa de 20%, é só 20%, mas você vai sacar. Vou tomar uma água. Qual que é o problema da questão? Por que ela foi anulada? A alternativa correta é essa. Mas por que ela foi anulada? Olha só que porcaria que fizeram aqui. Opa! Ih, gente, voltei muito, pera. Olha que porcaria que fizeram. Você, vou colocar de vermelho, você é advogado da empresa. E aí, na questão, fala que o seu cliente receberá. Não é o seu cliente, é o empregado que vai receber. É o empregado. Deu dó, gente, porque é uma questão legal, uma questão bem feitinha, de culpa recíproca, que não é uma coisa comum, sabe? Né? Assim, de cair na OAB. Eles tentaram fazer uma coisa nova e aí dançaram aí. Foi um erro material, a questão foi anulada, né? Atribuição de ponto para todo mundo. E, enfim, pelo menos, né, quem tinha errado essa questão acabou ganhando a pontuação. Eu não me conformo com essa anulação, porque para mim é puramente um erro material, eu acho que daria muito bem para resolver sem isso. Mas respeito ao posicionamento da banca e vamos tocar o barco aí. De qualquer forma, tá aí a explicação. É isso. Ó, a gente vai entrar agora no outro exame, que é o exame 44. Não, 43. Esse foi do 44. Eu tô toda confusa. Nós vamos entrar agora. Deixa eu ver aqui. Ah, não, a gente vai para a questão 75. Será que dá tempo de eu falar? Vamos lá, tem uns minutinhos. Vamos começar, pelo menos. Tenho 3 minutinhos. Vamos começar. É que saiu errado aqui, apareceu um negócio aqui no meio do caminho e aí eu me confundi. Mas vamos lá, dá pra gente fazer, pelo menos ler a questão 75. Olha lá. Determinada sociedade empresária firmou acordo com o Sindicato dos Empregados, dispondo sobre banco de horas e compensação de horas extras, assim como redução de intervalo. A jornada inicial de 8 horas diárias, de segunda a sexta, e 4 horas no sábado, perfazendo um total de 44 horas, foi alterada. Pelo acordo coletivo, foi estabelecido que os empregados trabalhariam 30 minutos a mais no final do dia de segunda a quinta e teriam apenas 30 minutos de intervalo, o que aumentaria o total trabalhado para 9 horas diárias. Na sexta-feira, o trabalho seria normal, com 8 horas de jornada e intervalo de 1 hora, e não haveria mais trabalho aos sábados. Compensação, né, gente? As horas extras excedentes, seriam compensadas em até 3 meses com folgas ou redução da jornada diária, de acordo com o banco de horas. Alguns empregados ajuizaram reclamação trabalhista questionando a alteração, alegando prejuízo por trabalharem mais, com redução do intervalo e maior jornada, afirmando que isso contrariaria a CLT e a Constituição. E aí? O acordo coletivo é válido, exceto quanto ao banco de horas? O acordo coletivo é inválido com relação ao acréscimo de jornada, pois o limite diário constitucional é de 8 horas. O acordo coletivo é inválido apenas com relação à redução do intervalo, pois para a jornada de 8 horas o intervalo mínimo é de 1 hora. Ou em todas as hipóteses não há violação da CLT ou a Constituição, pois se admite a prevalência do negociado sobre o legislado, respeitados os limites mínimos previstos na Constituição. Então,
Olha a prevalência do negociado sobre o legislado aí, hein? O que você me diz? Para onde você iria nessa questão? Vamos fazer assim? Chatinha, né? Então daqui a pouco eu volto, a gente termina essa questão dessa prova e vai para as questões da prova 44. Até mais! Muito bem, bora lá então continuar. Eu vou direto aqui, não vou nem esperar aparecer meu GC, nada, vamos direto, porque a gente precisa conversar sobre essa questão aqui, que tem bastante coisa, né? Então, o que nós temos aqui? Várias alterações que foram realizadas por negociação coletiva em matéria de jornada de trabalho. Então, vamos tentar pontuar tudo, ó. Então, foi por acordo coletivo, certo? Lembrando que hoje, sim, nós temos a previsão da prevalência do negociado sobre o legislado e lá no artigo 611-A da CLT, nós temos as matérias que podem ser negociadas. Então, se você tiver dúvida sobre uma matéria que pode ser negociada, se pode ou não pode, você pode olhar no 611-A da CLT. E o que aconteceu? Para começar, eles tratam de banco de horas e de compensação de horas extras. Vamos colocar de cores diferentes. Ah, e mais uma coisinha. Redução de intervalo. São 3 temas. Primeira coisa, compensação. Olha o que eles fizeram. A jornada de 8 horas, de segunda a sexta e 4 horas no sábado, foi alterada. Então, eles colocaram que todo mundo trabalharia 30 minutos a mais, né? E que teria 30 minutos apenas de intervalo. Então, de forma a trabalhar 1 hora a mais por dia, então fala aqui em algum lugar, né, que essas pessoas trabalhariam 9 horas por dia, e sexta-feira, trabalho normal, de 8 horas, para não trabalhar sábado. Isso é uma típica compensação. Você trabalha 1 hora a mais de segunda a quinta, para não ter que trabalhar as 4 horas do sábado. Isso é possível, gente? Sim, isso é perfeitamente possível. Se você olhar o artigo 611-A, inciso 1º da CLT, você vai ver que a negociação coletiva, ela pode pactuar a compensação de jornada. Da mesma forma, lá no artigo 59 da CLT, nós temos essa previsão, desde que respeitados os limites constitucionais. E os limites constitucionais são de 44 horas por semana, não é isso? Tá aqui, ó, o limite constitucional é de 44 horas por semana. Portanto, isso aqui, ó, não tem problema nenhum. Tá tanto no artigo 611-A, inciso 1º, quanto no artigo 59-A. E se você olhar o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, que é o que trata de jornada, você vai ver que ele também autoriza a compensação de jornada por negociação coletiva, como foi feito aqui. Então, beleza. Aí, só que tem um detalhe. Mas e a redução de intervalo? Pode reduzir o intervalo só para 30 minutos? Pode, gente. O mesmo artigo 611-A, no inciso 3º, prevê que pode. Que é possível, via convenção ou acordo coletivo, reduzir intervalos para até 30 minutos, que foi o que foi feito aqui. Então, isso aqui também está certinho, vamos marcando. E a questão do banco de horas? Faltou a questão do banco de horas, né? Eles previram que todas as horas a mais, as horas extras, cairiam em banco de horas e seriam compensadas em até 3 meses, com folgas ou redução da jornada. Normal, gente, caso clássico de banco de horas. Pode? Mas com certeza, né? Banco de horas para começar, se você olhar... Eu preciso colar aqui qual que é o inciso que fala de banco de horas. É o inciso 2º, nossa, estava na minha cara, abri o artigo aqui. Inciso 2º do 611-A trata do banco de horas. E da mesma forma, lá no artigo 59 da CLT, a gente tem previsão de possibilidades de negociação de banco de horas via negociação coletiva, né? Não negociação individual, que foi o caso aqui, com compensação em até 12 meses. Olha só, a compensação aqui foi de até 3 meses. Então, não tem problema nenhum aqui, gente. Se fosse uma compensação individual, ainda assim teria certo, porque a compensação individual de banco de horas, né, é de 6 meses. Agora, por negociação coletiva, até 12 meses. Então, tá tudo certo, basicamente, ó. Em todas as hipóteses, não tem violação. A CLT é a Constituição, porque se admite a prevalência do negociado sobre o legislado, respeitados os limites previstos.
Ó, acordo coletivo é válido exceto quanto o banco de horas? Não, o banco de horas é o que está mais certo aqui, mais comum, aliás, né? Não é o mais certo, mas é o mais comum, mais do nosso dia a dia. Deixa eu ver. Não, limite de. Ah, isso aqui é importante. Todo mundo acha que o limite diário de trabalho previsto na Constituição é de 8 horas, e não é, gente. Esse artigo aqui, ó, ele prevê o que a gente chama de duração normal do trabalho. O artigo 7º, inciso 13 da Constituição. Ele prevê a duração normal do trabalho, que é de 8 horas diárias. E 44 horas semanais, mas é a duração normal, não é a duração máxima. Tanto que você pode fazer hora extra, você pode fazer até 2 horas extras por dia. Tanto que tem gente que trabalha em 2 por 36 e não tem problema nenhum. Então, saiba que é a duração normal, tá? Muita gente acha, é o máximo. Não, é a duração normal. E aqui, por exemplo, é um caso clássico, isso acontece direto, de você trabalhar mais de segunda a quinta para folgar no sábado. E ele é inválido em relação ao intervalo? Não, porque a gente viu exatamente, é uma das inovações da reforma trabalhista, tá? A possibilidade de você reduzir intervalo por negociação coletiva. Então, a alternativa correta é a D de dado. Vamos para a próxima questão. Próxima questão vai mudar de prova. Nós vamos voltar para a questão 71 da prova branca, mas do exame agora 44. Então, vamos lá? O que nós temos aqui? Guilherme, engenheiro responsável por obras de infraestrutura, trabalha para uma sociedade empresária há 5 anos. Ao longo dos últimos 4 anos, sempre desfrutou de 30 dias de férias corridos. Em janeiro de 24, ao verificar a incidência de numerosos feriados ao longo do ano, delícia, ele pretendeu fracionar, já sei qual é o tema, fracionar suas férias. Então, ele procurou você, como advogado ou advogada, para orientá-lo sobre a possibilidade de fracionamento de férias, né? E aí você tem que dizer qual que é a orientação que você tem que dar para o Guilherme. Letra A. Ele não pode fracionar as férias porque não usufruiu desse direito nos últimos 4 anos, mas tem direito de converter 1/3 em pecúnia, o famoso abono de férias, né? Letra B, ele pode fracionar as férias em 3 períodos de 10 dias consecutivos, cada, para fazer coincidir com os numerosos feriados observados ao longo do ano. Acho que realmente 2024 teve um monte de feriado, né? Tenho quase certeza. 25 que não teve nada, né? E 26 agora vai ser bom de novo. C, ele pode fracionar as férias em períodos inferiores a 5 dias, contados em dias úteis, de modo a coincidir ou no início ou no término com os feriados. Ou D, ele pode fracionar as férias em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias corridos e os demais não sejam inferiores a 5 dias corridos cada um. Tá fácil, vai. Se você tá estudando direito de trabalho, você sabe responder essa aqui, eu não preciso nem fazer muito drama, mas vou fazer porque, enfim, é minha obrigação, né? Questão de fracionamento de férias, como é que funciona? Artigo 134 da CLT trata do fracionamento. E assim, em princípio, esse dispositivo diz que as férias serão concedidas em um só período. Então, regra, né, em tese, é que as férias são concedidas em um só período, um período que, inclusive, é determinado pelo empregador. Todo mundo acha que é o empregado que decide, mas não é. É o empregador que decide quando ele, empregado, né, vai sair de férias. Beleza. Só que o parágrafo 1º prevê realmente a possibilidade de fracionamento a pedido do empregado, ou melhor, com a concordância do empregado. Então, o empregado deve querer. Você não pode simplesmente impor o fracionamento. Isso já foi objeto de outras provas da OAB, por isso que eu estou trazendo para você isso aqui. Já caiu em prova. Pode o empregador impor fracionamento de férias? Não, o empregado tem que requerer, ele tem que pedir, ele tem que concordar, na verdade. Beleza, vou tirar isso aqui só para caber. Como é que funciona esse fracionamento? CLT prevê a possibilidade de você fracionar suas férias em até 3 períodos. Um deles, de no mínimo 14 dias. Os outros 2, de no mínimo 5 dias cada um. Então, se você tem 30 dias de férias, você pode fazer, por exemplo, 14, 6 e 10. Você pode fazer 15, 10 e 5, por exemplo. Mas você não pode fazer, 15, 12 e 3. Não pode. Por quê? Tem que respeitar isso aqui. É um mínimo. Cada fracionamento tem que ter 14, 5 e 5.
Você não pode ter um fracionamento de 2, entendeu? Que seria ótimo para emendar com feriado, né? Fazer fracionamentos menorzinhos para você conseguir emendar com feriado. Não pode, gente. Tem que ser 14, 5, 5. É sempre assim. Ah, e se eu tiver só 20 dias de férias? Você vai ter que fazer 14, 6. Ou 15, 5. Você não vai ter o terceiro fracionamento, né? Porque você não pode fazer. Ah, eu não posso fazer. Se eu tiver, por exemplo, 20 dias de férias, não posso fazer 10, 4 e 6? Não pode. Porque você tem que respeitar um mínimo de 14. Então, isso aqui é engessado, tá? Tem que ser observado, não pode o empregado fracionar de forma diferente disso, né? No mínimo, um período tem que ter 14, no mínimo outros 5 e no mínimo outros 5. Então, no caso do Guilherme aqui, vamos ver, ó. Ah, isso aqui besteira, ó. Ele não pode fracionar as férias porque não usufruiu desse direito nos últimos 4 anos, isso não tem nada a ver. Agora, de qualquer forma, sim, todo empregado tem direito ao abono de férias ou abono pecuniário de férias. O que é isso? Você pode, artigo 143 da CLT, você pode vender até 1/3 das suas férias. Tire da sua cabeça que você tem que vender, que você pode vender 10 dias, hein? Não são 10 dias, porque as férias não são necessariamente de 30 dias. Lembra disso? Elas dependem da quantidade de faltas e tal. Você pode vender até 1/3 das suas férias. Isso cai direto na OAB. Ah, o empregado pode vender 10 dias de férias. Errado. O empregado pode vender até 1/3 das férias dele, porque não necessariamente as férias são de 30 dias, né? Mas todo empregado realmente pode vender. Só que aqui o rapaz, eu sei bem que é Rogério, Guilherme, né? Guilherme. O rapaz aqui, ele pode, mas o restante da questão tá errado, né? Aí veja aqui, ele pode fracionar as férias em até 3, beleza? De 10 dias, nem pensar. Pode fracionar as férias em períodos inferiores a 5, nem pensar. É AD, né? Ele pode fracionar as férias em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 corridos e os outros 2 não sejam inferiores a 5 dias corridos cada um. Certo, minha gente? Tudo bem? Beleza. Ah, nem mostrei aqui, mas eu sei que tá certa essa questão, é a letra D. Se tiver errado, ferrou, né? Mas é a letra D. Se tiver errado, errei, acontece. Vamos continuar, então? 44. Essa foi mais tranquila, né? Sair das férias. Eu dei uma enrolada, mas só para você entender como é que funcionam as coisas. Mas era uma questão bem simples. Muito bem, vamos então agora falar do Pedro. O Pedro, ele é caixa num banco comercial desde 2022. E a jornada dele, caixa, né, é de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas, com intervalo de 15 minutos para refeição. Típica jornada de trabalho, de bancário. Ocorre que na prática, diante do grande volume de trabalho, Pedro trabalha de segunda a sexta, das 10 às 18, com intervalo de apenas 15 minutos. Sobre o intervalo, considere os fatos e a previsão da CLT, assinale a alternativa correta. A jornada cumprida por Pedro não credencia qualquer intervalo. Pedro terá direito a um intervalo de 15 minutos já aproveitado. Ou ele receberá título indenizatório 40 minutos diários com um adicional de 50%. O empregado deverá receber 55 minutos de horas extras acrescidas de 50%. Então, a questão toda aqui é um intervalo. Só para você lembrar, bancário tem duração de jornada diferenciada no artigo 224 da CLT. E realmente, o caixa bancário, que é o caso do Pedro, ele trabalha 6 horas por dia e 30 horas por semana. Essa é a jornada dele. E sempre com 15 minutos de intervalo. Ah, e por que só 15 minutos? Tá no artigo 224, mas a gente tem que lembrar também do artigo 71 da CLT. O que ele prevê? Ele trata dos intervalos intra-jornada. E os intervalos intra-jornada, eles dependem, né? Na verdade, a duração deles depende da duração do seu trabalho. Então, como é que funciona? Se você tem uma jornada superior a 6 horas, você tem um mínimo de 1 hora a, no máximo, 2 horas de intervalo, salvo acordo escrito. Por meio de acordo, você pode ampliar esse intervalo para 3, 4 horas. Se você trabalha acima de 4 horas, até 6, inclusive, que é o caso do Pedro aqui, você tem 15 minutinhos. Se você trabalha 4 horas ou menos, so sorry, você não vai ter intervalo, certo? O que tá acontecendo com o Pedro? Tá bonitinho, né? Até aqui, ó, trabalha das 10 às 16, com intervalo de 15, beleza. Só que, na prática, na verdade, não é isso que tá acontecendo, né?
Na prática, olha o que ele está fazendo. Ele está trabalhando mais do que 6 horas, ele está trabalhando 8 horas. E o banco manteve os 15 minutos. E aí, minha gente? E aí que ele entra aqui, ó. Ele deixou de entrar aqui, né? Jornada de 6, para ter uma jornada superior a 6. Portanto, o Pedro teria direito a 1 hora de intervalo que esse banco aqui não está assegurando. E como é que faz? Quando o empregado não recebe o intervalo integral, deixa eu voltar aqui, o mesmo artigo 71 trata da situação em que o empregado não goza integralmente do seu intervalo. E aí a gente vai falar de 2 parágrafos, né? Parágrafos 3º e, sobretudo, parágrafo 4º. Parágrafo 4º é o que mais me interessa, mas quando o empregado não goza integralmente do seu intervalo, ele tem direito de receber, os minutos faltantes, né, os minutos não gozados, como hora extra. Porém, essa hora extra é de natureza indenizatória, ou seja, ela não tem reflexo em outras verbas. Então, no caso do Pedro, era para ele gozar 1 hora de intervalo. Ele está gozando só 15 minutinhos. Ele tem direito à diferença, né? Ele tem direito a 45 minutos extras a título indenizatório. Então, 45 minutos com adicional legal de 50%, adicional constitucional, na verdade, de 50%, mas de natureza indenizatória. Não dá nem para fazer mistério aqui, né? Letra C. O mais importante aqui, gente, é lembrar, bom, dos intervalos, né? Do horário de trabalho, do intervalo, então, acima de 6 horas, tal, aquela tabelinha. E lembrar, são 2 coisas que o AB sempre cobra, que são só os minutos aqui que não foram gozados, porque antes da reforma trabalhista até 2017, era a hora inteira. Se o cara não gozasse 10 minutos de intervalo, ele tinha que receber 1 hora extra. Não. Agora são só os minutos não gozados com o adicional, 50%, ou se for um outro adicional da norma coletiva também. E lembrar que tem natureza indenizatória. A OAB pede muito isso aqui, porque tem muito advogado que na hora de fazer a petição inicial pede os reflexos dessa hora extra, e essa hora extra não tem reflexo. Ela é de natureza indenizatória, na forma do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Beleza? Tá aqui, ó. Está certa a nossa alternativa, era essa mesma. Então, eu vou sair daqui e vou para a próxima questão. Tô achando essa prova um pouco mais simples que a 43, né? É assim, né? Tem uma variação. E a 43 ainda teve questão anulada, né? Então, beleza, vamos lá. Gente, questão da Eduarda. Eduarda estava radiante porque ficou grávida do seu primeiro filho, um sonho que acalentou durante muitos anos. Ocorre que, em virtude de problemas de saúde, puxa, sinto muito, Eduarda sofreu um aborto espontâneo na 6ª semana de gravidez. E aí, hein? Sobre a situação dela, coitada, assinale a afirmativa correta. Ela poderá se afastar do trabalho por um período de 30 dias. Ela terá direito a um repouso remunerado, eu ia falar semanal, um repouso remunerado de 2 semanas. Ela terá direito ao mesmo período de licença paternidade, ou seja, 5 dias, ou ela não terá direito a qualquer período de repouso por falta de previsão legal. E aí, hein? Gente, muito fácil essa questão também, que assim, lógico, né? Demanda um estudo, não é uma coisa que a gente fala no dia a dia, mas você vê, não é uma questão gigante, uma coisa, assim, tranquila. Ela, basicamente, então, é uma moça que sofreu um aborto. Sofreu um aborto espontâneo na 6ª semana de gravidez. Tá super abalada, enfim, né? Não sei nem que nunca passei por isso, então nem imagino que seja. Mas alguma proteção essa moça tem que ter, certo? Eu já ia rabiscar essa aqui, ó. Pelo amor de Deus, ela não terá direito a nada por ausência de previsão legal? Não, gente, alguma proteção ela tem que ter. E você sabe qual é? Ó, vou dar uma dica, tá? Ela vai receber licença maternidade. Ela vai receber licença maternidade? Sim, ela é mãe. Ela sofreu um aborto, mas ela é mãe. Então, assim, licença paternidade não é, tá? Já vou tirar isso aqui. Então, ela vai receber licença maternidade. E quando ela vai ter direito à licença maternidade. E quando eu digo que ela vai ter direito à licença maternidade, é porque quem paga é o INSS. Ela vai receber, para fazer o link com o direito previdenciário, o salário maternidade. Então, não é uma coisa que a empresa vai pagar.
tá? Ela vai receber. Também não é uma coisa que ela vai ficar sem remuneração, ela vai receber. E quem paga é o INSS. É licença maternidade com recebimento de salário maternidade, fazendo o link com o direito previdenciário. A dúvida é, por 30 dias ou por 2 semanas? Resposta da CLT, por 2 semanas. Artigo 395 da CLT prevê esse afastamento remunerado, né, da pessoa, da mulher que sofreu um aborto, por 2 semanas. E eu repito, durante esse período, ela recebe salário maternidade. Não é a empresa que paga. Ah, mas salário maternidade é a empresa que paga. Não é. Vai estudar previdenciário, pelo amor de Deus. A empresa só repassa, né? Ela paga, mas depois ela pega de volta, né? Eu sempre digo, ela pega de volta. Ela compensa do que ela vai pagar de contribuição previdenciária. Então, é só um repasse, né? Digamos assim, não é um pagamento efetivo. Beleza. Ah, nem mostrei. Vamos ver se tá certo, porque eu posso ter errado, nunca se sabe. Tá aí, tá certinho. Ixi, acho que deu um probleminha aqui no meu PPT. Peraí que eu vou pausar e já volto. 2 segundos. Você nem percebeu, mas eu pausei. Só que assim, realmente deu um probleminha aqui no meu PPT. Eu fiz uma besteira. Então, eu vou mexer no material. A gente não vai mais conseguir ver a luzinha agora. A gente vai direto pro PPT, né? Mas eu continuo usando a lousa para escrever, para explicar as coisas para você, tá bom? Faltaram as questões 74 e 75. É só isso. Como eu não consigo... Deixa eu ver, eu não consigo... ferramentas de escrita. Ele não tá me deixando, realmente. Como eu não consigo escrever aqui na minha apresentação do PowerPoint, eu não sei por quê, porque deveria conseguir, né? Eu pago o PowerPoint para isso. Eu vou usando a lousa. Mas assim, o que a gente tem aqui, ó? Giovana encontra-se em auxílio temporário por incapacidade e auxílio-doença há 6 anos, permanecendo basicamente em sua residência, realizando afazeres domésticos. Não há impossibilidade de Giovana realizar atos da vida civil. Então, ela não está totalmente incapacitada, né? Mas está limitada à sua capacidade laborativa. Beleza, não consegue trabalhar, mas não está absolutamente incapacitada. Em 2024, Giovana lembrou que no mês anterior ao início do seu benefício previdenciário, realizou várias horas extras. E ela pretende reivindicar judicialmente essas horas extras. E, para tanto, procura você, como advogado ou advogada, para obter uma orientação. Considerando esses fatos e o entendimento consolidado do TST, assinale a opção que apresenta corretamente essa orientação. É desaconselhável a demanda, porque a prescrição que vier a ser suscitada impedirá a análise do suposto direito. Haverá prescrição extintiva bienal, porque a ação não foi ajuizada nos 2 anos seguintes à concessão do benefício. A prescrição para quem está recebendo benefício previdenciário é trintenária, daí o pedido de horas extras ser viável, e não corre prescrição parcial, porque o contrato se encontra suspenso e por isso a prescrição não flui contra Giovana. Bom, então, a gente está com uma situação aqui, olha só a situação, né? Ela tá afastada já há 6 anos. Deixa eu colocar aqui na minha luzinha. Peraí, gente. Eu vou colocar uma luz aqui pra gente poder... Aí a gente vai escrever mesmo, tá? Então, aqui. Eu vou até abrir a questão no meu celular para eu poder ir comentando com você enquanto eu vou escrevendo. Então, a situação é a seguinte. A nossa personagem, a Giovana, ela está afastada... ela está afastada há 6 anos, certo? Afastada por benefício previdenciário. Então, ela está incapacitada para o trabalho. Mas atenção, porque isso é importante. Ela não está incapacitada para os atos da vida civil. Ela não consegue trabalhar, mas ela consegue fazer outras coisas. Isso é relevante para mim. Aí ela lembrou que aqui, ó, antes de ela se afastar, ela fez umas horas extras e a empresa não pagou. Daí ela fala, vou entrar com uma ação e procura você. Qual que é a questão aqui? A questão toda, e dá para ver pelas alternativas, é a prescrição, né? A discussão toda é a prescrição. Então, só para você entender, eu me lembro que tem uma alternativa, que eu acho que é a B. Deixa eu pegar aqui. Vou ter que abrir no celular. Não vou conseguir. Eu vou olhar aqui o PPT, depois eu volto. Ó, a letra B, já falo para você, tá? Fala assim, ó, haverá prescrição extintiva bienal porque a ação não foi ajuizada nos 2 anos seguintes à concessão do benefício. Essa questão tá errada. Por quê? Isso é muito importante, quando a Giovana está afastada, o contrato de trabalho dela fica suspenso. Então, não corre prescrição bienal, suspensou, não corre prescrição bienal, porque a prescrição bienal
ela só ocorre quando o contrato de trabalho é rescindido. Então, quando tem a rescisão do contrato de trabalho, aí realmente você tem 2 anos para ajuizar a ação. É a prescrição bienal. Não é o caso da moça, porque o contrato dela está suspenso. Só lá na frente, quando ela voltar, se ela for mandada embora, se ela pedir demissão, é que começa a correr a prescrição bienal. Então, não é isso. Agora, você tem que tomar cuidado aqui, com esse período que está parado, né? Com uma OJ do TST, que é a OJ-SDI 1375, que diz o seguinte, ó. Enquanto o empregado está com o contrato suspenso, recebendo auxílio-doença, né, benefício por incapacidade, a prescrição quinquenal não se suspende. Salvo na absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Isso aqui, ó. Ela não está totalmente incapacitada para os atos da vida civil. Ela não está totalmente impossibilitada de procurar o judiciário. O que aconteceu foi que ela esqueceu. Ela lembrou 6 anos depois que, putz, ela tinha uma hora extra lá de 6 anos e pouco para receber. Nesse caso, o que você vai dizer para ela? Você vai dizer para ela o seguinte, amiga, melhor não entrar com essa ação não. Por quê? É desaconselhável essa ação. Porque a prescrição vai ser suscitada, a prescrição quinquenal vai ser suscitada, letra A, tá vendo? E você não vai ter direito a essa hora extra. Ai, mas eu vou deixar de pegar um caso por isso? Por favor, deixe de pegar um caso por isso, sabe por quê? Você corre um risco aqui, se você entrar com uma ação, pegar uma juíza chata como eu vou falar, essa ação tá violando a OJ 375, litigância de má-fé. Você não poderia ter entrado com essa ação. Ah, mas é meu direito de ação. Você tem direito de ação nos termos da lei. E aqui, você está indo contra a lei, você está indo contra a J, na verdade. Então, gente, a alternativa correta aqui é a A. Você tem que dizer para ela que é desaconselhável a demanda, porque a prescrição quinquenal, né, que vai ser suscitada, vai impedir o direito dela, vai impedir esse direito à hora extra. Não é a B, porque não é bienal, o contrato dela não encerrou. Não é a C, porque não existe esse negócio, a prescrição para quem está recebendo benefício é trintenária. E não é a D, porque não corre prescrição parcial. Corre prescrição, sim. A prescrição parcial, né, de 5 anos, que a OAB chama assim, tá errado, mas ela chama. Corre sim, porque ela não está totalmente incapacitada, impossibilitada para os atos da vida civil. Tá bom? Pra gente fechar, tenho 4 minutinhos, mas vai dar, ó. Você foi consultada na qualidade de advogada por 4 mulheres trabalhadoras. Lígia, Paula, Jorge e Silvia, acerca de situações específicas que aconteceram no mercado de trabalho. Lígia indagou sobre um anúncio de emprego para chefe de cozinha que continha expressa referência à preferência por homens. Paulo tinha sido preterido em promoção porque estava grávida de 6 meses e entraria em licença maternidade em pouco tempo. De Georgia, na entrevista de emprego, foi exigido como condicionante na contratação o atestado de que não estava grávida. Oh, Jesus. Silvia perguntou acerca de um anúncio de emprego exclusivos para homem, no qual havia descrição dos serviços como sendo de transporte, armazenagem e movimentação de cargas de 30 quilos, sem o auxílio de meios mecânicos. Acerca de sua resposta às 4 consultas, assinale a afirmativa correta. E aí a gente tem que ver quais são legítimas e quais não são. Então vamos desenhar? Deixa eu vir aqui e colocar. Eu vou colocando os nomes conforme a questão, tá? No nosso quadrinho. Peço desculpas aqui que eu errei na hora de passar o PPT para o nosso quadrinho. Mas vamos lá. Então, vou uma por uma aqui. A primeira moça é a Lígia. A Lígia, tá? O que aconteceu com ela? Vamos lá. A Lígia, o problema dela foi um anúncio de emprego para chefe de cozinha, anúncio, dizendo que tinha que ser homem, né? Vou ler de novo para você, eu tô com a questão aqui, ó. Lígia indagou sobre um anúncio de emprego para chefe de cozinha que continha expressa referência à preferência por homens. Pergunto para você, pode isso? Resposta, de jeito nenhum. Artigo, então isso aqui não pode. Artigo 373A, inciso 1º da CLT. Realmente, alguns anúncios de emprego podem especificar questões de gênero, de idade, se a natureza da função exigir, que não é o caso. Um chefe de cozinha não precisa necessariamente ser homem, tá? Agora, eu preciso contratar alguém para trabalhar à noite.
Posso exigir que tenha pelo menos 18 anos? Sim, porque o menor de 18 anos não pode trabalhar à noite, percebe? Ou preciso contratar alguém para carregar peso de 30 quilos. Deixa eu ver o nome da moça. Silvia, anúncio de empregos, né? Eu preciso contratar alguém. Silvia, também tem um anúncio. Também a questão do anúncio. Eu preciso contratar alguém para carregar peso de 30 quilos. E eu quero necessariamente que seja um homem. E aí? Pode? Então, gente, aqui pode. Por quê? Porque a gente tem na CLT uma previsão lá no artigo 390 de que a mulher não pode carregar mais do que 20 quilos em atividades contínuas e mais do que 25 quilos em atividades eventuais, salvo se tiver um carrinho de mão, um instrumento de tração, um equipamento de tração. E aqui na questão fala expressamente que não tem. Quer ver? Eu vou ler para você, ó. Silvia perguntou acerca de um anúncio de empregos exclusivo para homens, no qual havia a descrição dos serviços como sendo transporte, armazenamento e movimentação de cargas de 30 quilos sem o auxílio de meios mecânicos. Então, nesse caso da Silvia, o anúncio tá ok? O anúncio tá ok. Porque a natureza do trabalho exige que eu contrate apenas um homem. Eu não posso contratar uma mulher, nesse caso. Beleza? Aí tem a outra moça, a Paula, que estava grávida de 6 meses e ela foi preterida numa promoção. Então, ela estava grávida de 6 meses, né? E ela não teve, ela foi preterida numa promoção porque ela sairia em licença maternidade. Eu te pergunto, você pode preterir, deixar de promover uma mulher em razão da gestação dela? Resposta, de jeito nenhum, gente. Deixa eu achar o artigo certinho, tem um artigo certinho na CLT. Quer ver? Eu vou falar certinho. Eu ia falar o 373A, que é muito bom, mas tem mais específico aqui, ó. Você pode olhar depois. O 373A, inciso 2º, também ajuda, tá? Mas o 391, parágrafo único da CLT, é mais bonitinho. A mulher não pode sofrer nenhuma restrição em razão de gravidez. Então, isso aqui tá errado. E, finalmente, tem a última moça, que é a Geórgia. Ah, isso aqui é absurdo, né? Para ela ser contratada, foi exigido o atestado de gravidez. Então, atestado na contratação. Gente, isso aqui não pode. É o mesmo artigo e é um crime, tá? Artigo 2º da Lei 9.029 de 95 prevê um crime exigir atestado de gravidez para contratação. Você pode exigir o atestado de gravidez na rescisão contratual. O TST pacificou isso, que é justamente para proteger a própria mulher, né? Porque vai que ela tá grávida, ela não pode ser dispensada. Mas na contratação e durante o contrato, de jeito nenhum. Então, não pode. Diante de tudo isso, de tudo que apareceu na nossa questão, a gente sabe que a única situação correta é a da Silvia, certo? Então, ó, todas as exigências são legítimas? Não. Todas as exigências são ilegítimas? Não, porque a Silvia é legítima. C, as exigências no caso de Lígia, Paula e Georgia são ilegais? Isso. E a da Silvia é legítima? É essa. Exatamente, é essa. Eu apertei sem querer, mas de qualquer forma é essa, ó. E as exigências relacionadas a Paula e a Georgia são ilícitas e não. As outras justificáveis não. Só a da Silvia é justificável. Certo, gente? É isso então. Acabamos aqui. Agradeço muito, muito sua atenção. Espero que você tenha perdido o medo da prova de Direito do Trabalho. É uma prova simples, tem que estudar, lógico, né? Como toda prova. Mas é uma prova simples. É isso. A gente se fala. Até a próxima. Bom estudo para você. Até mais.